Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos juntos, reunidos aqui de uma forma diferente. Eu sempre tentando improvisar aqui as coisas para vocês, para passar da melhor forma possível para que vocês entendam. E hoje o tema eu não conseguiria passar se não fosse com a minha companheira, a minha luzinha aqui, porque o tema que a gente vai falar é, eu na verdade criei um jeito mais didático para poder explicá-lo para os meus pacientes e é isso que eu quero trazer para vocês. Pessoal, o tema de hoje então é sobre a questão do medo, mas não aquele medo, né, que é um medo normal, né, a emoção normal de medo que nos acompanha e que tem o intuito de nos proteger, né, como objetivo de nos proteger, mas sim aquele medo que acaba limitando e atrapalhando a nossa vida. E para isso, então, eu preparei essa explicação para vocês, para que possa auxiliá-los a entender melhor essa questão. Então vamos lá, tá, pessoal? Então a gente vai começar tentando entender o que é o medo. Carol, o que é o medo? Vamos lá, né? Vocês já se perguntaram alguma vez, né? O que vocês sentem, o que é o medo, o que o medo significa na vida de vocês, né? Façam essa pergunta para poder começar a entendê-lo melhor. E aí, pessoal, a gente vai entender que desde quando a gente nasce até o momento que a gente morre, né? O medo vai nos acompanhar, porque o medo, pessoal, ele é uma emoção. Olha que legal. Correto? Ele é uma emoção, né? E sendo uma emoção é o que a gente chama de alegria, de tristeza, de raiva, de nojo, de medo. São emoções naturais nossas, né, do ser humano, inatas do ser humano e que nos acompanha. Então a gente já aprendeu que o medo ele é uma emoção e sendo uma emoção ele faz parte da nossa vida, né? Então essa emoção ela vai trazer o quê? Olha, pessoal, ela vai trazer um sentimento. Então normalmente eu tenho medo. Esse medo, ele é uma emoção e essa emoção ela vai me trazer um sentimento. Então, quando eu fico com medo, eu vou sentir algo, né? Que muitas vezes a gente não consegue nem explicar, né? É um pavor, é uma coisa ruim, enfim, cada um tem uma definição aí do que entende, o que sente por medo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o medo, vamos lá, pessoal, esse medo normal, a função dele, né? A função dele é de nos proteger, né? De nos proteger. Então, pessoal, se a gente não tivesse medo, a gente, sei lá, sairia correndo na frente dos carros e seria atropelado, a gente iria no zoológico e a gente ia invadir a cerquinha lá do leão, ia botar a mão na boca do leão e a gente ia morrer. Só que a gente não faz isso por quê? Porque a gente tem medo, que é esse medo normal, pessoal, que é uma emoção que faz parte da nossa vida, ok? Mas no decorrer do tempo, a gente vai criando um medo que já sai desse medo normal, que é um medo, pessoal, exagerado. Vamos colocar assim, ó, exagerado. Esse medo é um medo que nos faz mal, né? Que é esse medo que eu comecei falando no vídeo, que limita as nossas vidas, né? Que bloqueia as nossas vidas, que trava a nossa vida, né? Que paralisa, né? Vocês já viram um bichinho com medo? Muitas vezes o bichinho com medo ele fica como? Ele fica assim, né? Ele paralisa, né, pessoal? Então é desse medo exagerado que a gente vai tratar.
E eu, da minha forma, vou explicar para vocês como que esse medo funciona na nossa vida, tá? Então, esse medo exagerado, pessoal, o que acontece? Vamos supor, ó, eu vim aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, então. E eu vou fazer uma menininha, tá? Vocês. Vocês. Correto? Esses são vocês. Ok, pessoal? E aí, o que acontece? A gente precisa entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. Vamos pensar da seguinte forma. Qual que é a função deste medo exagerado? Qual que é a função deste medo exagerado? Vocês já pensaram? A função do medo normal é nos proteger, mas a função desse medo exagerado já sai da questão da proteção, né? E aí ele começa a desenvolver uma outra função, tá? Então vamos pensar assim, pense na função de vocês, de cada um, de trabalho, né? Qual que é a função da Carol? A Carol, ela é psicóloga, ela tem a função de auxiliar, de ajudar, de orientar, de clarear os pensamentos, de autoconhecimento, enfim, né? Qual que é a função de um padeiro? O padeiro, ele faz pães, né? Muitas vezes bolo, enfim. Qual que é a função de um professor, de ensinar? Enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que esse medo, pessoal, ele tem uma função. Faz de conta que esse medo trabalha igual a gente, que temos a nossa função. Então, qual que é a função do medo, pessoal? A função deste medo é de botar medo. Olha só. Compreendem? Né? Então, o medo, ele vai trabalhar. Quando a gente entende que ele está trabalhando, a função dele é de botar medo na gente. Então, ele está trabalhando. E como que isso é feito, pessoal? Como que o medo trabalha na nossa vida? Ele chega por meio dos pensamentos. Olha que interessante. Os nossos pensamentos. E normalmente são pensamentos negativos. Então eu tenho um pensamento negativo que o meu medo envia para mim. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, a gente já entendeu o que é o medo normal. Agora a gente está passando para o medo exagerado. Esse medo exagerado, a função desse medo exagerado é de colocar medo na gente. Tadinho do medo, ele só está trabalhando, mas a gente que não entende que ele está trabalhando. Tá certo, pessoal? Então, como que ele vai trabalhar na nossa vida? Ele vai trabalhar como? Emitindo pensamentos de medo. Então, quando eu me conscientizo disso, já muda muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho que, como no vídeo anterior que eu falei pra vocês, eu tenho que falar algo pra alguém. E aí o medo, ele já trabalha, ele vai o quê? Disparar um pensamento negativo, dizendo assim, Carol, mas se você falar, a pessoa vai ficar brava com você. Aí o que acontece, pessoal? Eu acabo me identificando com esse pensamento. É o que ele mais quer, porque quando eu me identifico, ele automaticamente joga outro pensamento negativo. É verdade, a pessoa vai ficar brava, e aí o que acontece? Ela vai se afastar de mim. E quando eu vou me identificando, ele vai disparando pensamentos negativos cada vez mais. Então, o que acontece? É tudo que ele quer, porque quanto mais proporção a gente der a esse medo, mais ele vai crescendo em nossas vidas, percebem, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho medo, emanou um pensamento, e aí outro pensamento, e outro pensamento, até ele dominar a gente, pessoal. Ele domina a gente, que é o que eu falei do bichinho paralisado. A gente fica com tanto medo que a gente não sai do lugar, a gente não toma reação, a gente não tem atitude, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo de reagir. Por quê?
Porque ele está trabalhando na nossa vida, mas a gente não sabe o que ele está fazendo. E ele está trabalhando por meio de emanações de pensamentos negativos. Agora, quando eu me conscientizo disso e eu digo, um pensamento negativo é o meu medo, eu já modifico toda essa questão. E aí, pessoal, em meio a tudo isso, existe um segredo, que é o que eu quero contar para vocês agora. Prestem atenção. Olha só. Então, vamos lá. Pessoal, o medo... Opa! Caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar, porque eu falei pra vocês que tá improvisada essa lousa, né? Não queria fazer outro vídeo. Poxa vida. Então vamos lá, pessoal. Vou segurar aqui pra vocês, tá? O medo nunca é ou quase nunca é o que ele tá mostrando pra gente ser. Olha só, pessoal, o medo nunca é ou quase nunca é aquilo que ele tá mostrando pra gente que vai acontecer. Essa é a chave principal quando a gente lida com a questão do medo, percebe? Então, vou dar um exemplo. Esse exemplo que a gente falou agora. Tem uma pessoa que eu quero falar algo que está me incomodando, mas eu tenho medo de falar algo para essa pessoa pela reação, por medo da reação dessa pessoa, por medo de uma rejeição, por medo que ela fique brava, por medo que ela fique chateada. Aí eu pergunto para vocês, será que o medo não está fazendo vocês acreditarem numa realidade que não existe? Porque se ele nunca é ou quase nunca é aquilo que a gente está pensando que vai ser, que ele está falando pra gente que vai ser, será que não vale a pena eu tentar? E aí, pessoal, a gente vai vendo que o medo ele faz a gente viver e sofrer por uma realidade que não existe, mas coitadinho do medo. Ele só tá trabalhando, pessoal. Ele só tá trabalhando, né? Então, o que eu quero dizer para vocês irem exercitando, que muitas coisas que a gente acha que vai ser, não são, né? É o medo que está trabalhando isso na nossa vida e a gente precisa se conscientizar disso. Então, a gente se conscientizando e exercitando, aos pouquinhos, a gente vai se libertando deste sentimento tão negativo. Tá certo, pessoal? Vou colocar minha luzinha aqui. Vocês me desculpem pela simplicidade do vídeo, por eu não ter edições ou qualquer outras coisas, mas é sempre na boa intenção, sempre tentando fazer o melhor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou gravar outro vídeo, porque eu acho que esse saiu com uma explicação muito boa. Espero que vocês tenham compreendido. Me desculpe aí o erro, né, da luzinha cair, mas é sempre no intuito de ajudar, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz, namastê, gratidão.